É muito legal ver esses exemplos de crianças conscientes. Mas manter as finanças em dia quando o salário está apertado é possível? Essa foi uma missão que o repórter Marvin Pinho foi apurar para a gente com um especialista. Ele vai trazer dicas de como é possível poupar, mesmo que um pouquinho, quando não sobra muito no fim do mês. Mas como fazer isso, hein? Muito boa tarde, Marvin. Guerra, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, muito se pergunta a respeito de como começar a investir, né? Qual é o primeiro passo, principalmente aí para quem não tem uma renda muito alta, tá com o dinheiro curto, mas mesmo assim quer aí já garantir, pensar no futuro. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Alexandre Vander, ele é especialista em finanças. Alexandre, para quem deseja investir, o primeiro passo é começar economizando, poupando? Obrigado a oportunidade. E o primeiro passo é começar a economizar, é criar o hábito de ter uma educação financeira. Importante a pessoa saber quanto ela ganha no mês. Desse valor que ela ganha, relacionar os gastos essenciais à sua sobrevivência. Por exemplo, seria água, alimentação, transporte, aquilo que é essencial. Então ela relaciona tudo isso e vê quanto custa esse valor. Ela comparando esse valor com o salário dela, ela passa a ter em mente, então, que seria o seu lucro economizado, ou sua renda economizada. Então ela passa a controlar muito bem esse valor e daí ela começa a fazer alguns investimentos. Tem diversos tipos de investimentos, independente do valor, pode ser pouco o valor. Por exemplo, se a pessoa coloca o dinheiro na caderneta de poupança, é um investimento 100% seguro, que é administrado pelo governo, não tem nem qualquer tipo de oscilação. Da pessoa diz o seguinte: pô, eu não vou ter um grande rendimento, mas a grande tacada aí é a pessoa no mês subsequente colocar o mesmo valor que ela economizou. Então ela vai dobrar o seu capital de um mês para o outro e depois começa a vir um rendimento. Ele começa então a ter gosto no economizar dinheiro e fazer o capital que ele está aplicando no banco, guardando, esse capital natural começar a crescer. O rendimento é uma consequência de um ganho. O importante é a pessoa criar o hábito de guardar o dinheiro. Ela pode começar com R$100 no mês. No segundo ela guarda os R$100, ela dobrou, ela passa a ter R$200. E daí ela começa a acompanhar tendências e comportamento do mercado. Quando ela criou o hábito da economia, ele começa a visualizar depois onde ele pode colocar o teu dinheiro para ter um rendimento maior. Vamos imaginar uma pessoa, por exemplo, que a renda dela seja um salário mínimo. Ela, pensando nessa economia que o senhor explicou no dia a dia, né, seria um caminho, por exemplo, a poupança? Isso, a poupança. Ela começa a guardar o dinheiro, até mesmo um pai que tem um filho, por exemplo, nos Estados Unidos, as crianças ganham de presente uma ação de uma empresa, por exemplo, investir numa empresa como aqui no Brasil, na Bovespa. Essa criança, desde pequena, ela já começa a ter uma educação financeira, independentemente do valor. Os grandes milionários hoje do Brasil, se a gente for listar, eles eram de classes menos favorecidas, vendendo caneta, comercializando, mas quando ele vendia uma caneta, ele conseguia dobrar o valor, obter um lucro. Então ele comprava novamente uma caneta e de repente o cara ficou dono de uma grande empresa dentro desse segmento. Então é importante desenvolver o hábito do economizar dinheiro, a pessoa começar a pensar um pouco naquilo que é bem de consumo e aquilo que realmente é investimento. Hoje nós temos uma geração totalmente diferente. Por exemplo, a geração da nossa vida, você tem prazer de ter um carro. Quanto custa um carro? O carro hoje virou um bem de consumo. A pessoa paga hoje, por exemplo, um carro aí de primeira linha, R$150 mil. A desvalorização desse carro é 20% ao ano. Então você imagina, dentro de 5 anos, por exemplo, esse carro não está valendo quase que nada, ele fica ali no teu valor residual. Agora, se você pega esse dinheiro que você ia comprar um carro, investe no imóvel, por exemplo, ou investe na própria poupança, ao final dos 5 anos você tem o teu bem preservado. Aí a pessoa fala, eu não vou ter um carro. A geração de hoje está andando de Uber. Você, através de um aplicativo, você tem um motorista particular,
um carro para você se deslocar onde você precisar indo, você economiza dinheiro de seguro, economiza dinheiro de manutenção, economiza dinheiro de IPVA e o bem principal não acaba tendo uma desvalorização. Então esse acumular dinheiro, olhar para os bens em termos de consumo, em termos de investimento, que eu entendo que isso deve fazer parte da educação financeira até mesmo até uma criança. Por exemplo, um casal, ele tem uma planilha de controle de tudo o que ganha, de tudo o que gasta, e começar a compartilhar isso com o filho, a criança desde pequena já começa a ter uma sensibilidade que tudo aquilo que ele investir tem que ter um retorno sobre esse investimento. Perfeito, obrigado, Alexandre. Então é isso, Guerra. Vale a orientação aí do Alexandre, o nosso especialista em finanças, explicou o quê? É importante ter a educação financeira, é o primeiro passo, né? Volto com você. Isso mesmo, Marvel, educação é tudo. Muito boa tarde, viu? Bom, e que as dicas possam, né, ajudar ainda mais pessoas a pouparem. Ninguém quer dívida no fim do mês.